Pois bem, nós tínhamos deixado várias coisas mais ou menos em suspenso na última aula. Tínhamos visto o enunciado do teorema de Fubini, tínhamos começado a calcular alguns integrais. Coisas eram relativamente simples para integrar em intervalos funções, um polinómio de várias variáveis. No entanto, para integração em conjuntos que não fossem intervalos, uma coisa acontecia, quase certeza, que era o aparecimento de limites de integração variáveis. Okay? Outra coisa que fizemos cálculos do integral de um triângulo em R2 e depois passámos para um tetraedro em R3, que é o análogo disso com mais uma dimensão. Fizemos as contas nesse tetraedro usando uma certa ordem de integração e uma certa maneira de usar o teorema de Fubini. Faltava-nos ver a outra hipótese para fazer as mesmas contas, pensando de outra maneira, mas chegando ao mesmo resultado. Outra coisa que eu mencionei foi que uma aplicação básica de integração é calcular os volumes n-dimensionais de regiões de Rn. No caso particular de subconjuntos do plano, vocês já tinham visto em cálculo 1 como proceder em certos conjuntos com certas características. Portanto, vocês estavam habituados portanto, em CDI 1, vocês, se tivessem um conjunto definido desta maneira, em que f e g eram duas funções definidas pelo menos no intervalo AB, com f menor ou igual a g. Okay? Este tipo de conjunto, agora esboçando aqui concretizarmos aquilo que eu estou a dizer, qualquer coisa assim deste género. Conjunto A, portanto aqui o gráfico da função g, aqui o gráfico da função f, e o conjunto A, isto está aqui a tracejar a vermelho. Como é que calculávamos a área de A em cálculo 1? Bom, o que nós fazíamos era o integral entre A e B de g de x menos f de x. Lá está que vocês sabem que nos problemas, muitas vezes, vocês tinham que lidar com duas funções, nem sempre uma era menor ou igual à outra, ok? Mas esqueçamos isso. Portanto, aqui eu estou a supor que uma é menor ou igual à outra para nos simplificar. Bom, o que eu estou agora a dizer é que em CDI 2, o que eu estou a dizer é que muito simplesmente a área de A podemos pensar nela como um integral em A da função 1, identicamente igual a 1. Okay? Isto será a mesma coisa que o que temos acima? Será que é? Porquê? Pelo seguinte, porque nós podemos fazer as contas para este integral usando o teorema de Fubini. Deixem-me aqui apagar qualquer coisa para ter espaço. Apaguemos cá a parte de cima, já não preciso dela. Convenções para o F, para o G e para o A.
O teorema de Fubini diz-me, sim, o integral em A da função identicamente igual a 1 pode ser calculado ou integrando primeiro em ordem x ou primeiro em ordem y, mas aqui o que me dá jeito, com certeza, é integrar primeiro em ordem y. O que é que eu faço para integrar usando o teorema de Fubini? Meto este conjunto A aqui dentro de um intervalo. Estendo por zero a função 1, certo? E integro entre A e B. Portanto, eu vou integrar primeiro em ordem y, portanto, entre dois certos valores, mas o que me vai acontecer é aquela coisa que nós vimos na aula passada, ou seja, para integrar um x fixado em y, entre os dois extremos de integração, eu vou apanhar intervalo onde a função a integrar, que é o prolongamento trivial daquele 1 ao intervalo azul, é zero, e onde é igual a 1. De maneira que aquilo com que eu fico, muito simplesmente, a função de x fixada, este ponto aqui em que esta reta vertical entra no conjunto A tem ordenada f de x, e aquele ponto lá em cima em que sai tem ordenada g de x. De maneira que os limites de integração são f de x e g de x. Qual é a função a integrar? É 1, certo? Integro primeiro em ordem y e depois em ordem a x. Ora bem, aquele integral que está entre parênteses é uma integração em ordem y da função 1. Vai dar simplesmente o limite superior, o g de x, menos o limite inferior. Ou seja, isto de facto vai dar o integral entre a e b de g de x menos f de x. Que era aquilo que com que estavam habituados a lidar. Okay? Professor, Diga. o professor podia explicar outra vez porque é que nós integramos 1? Porquê é que integramos 1? Porque, no caso particular de intervalos, dada a definição do integral, se você integrar num intervalo a função 1, pegando nas definições de somas inferiores, somas superiores, etc., o que você apanha é que todas as somas inferiores são 1 vezes o volume do intervalo e as somas superiores também 1 vezes o volume do intervalo. Ou seja, no caso particular da função 1 em intervalo, o integral dá o volume do intervalo. E o que é que nós queremos que seja o volume de uma região geral? Bom, é algo que muito ingenuamente nós pensamos vai ser um número que corresponde à aproximação, pensemos como os antigos gregos, por intervalo, uniões de intervalos contidos na região, ok? Será uma aproximação por baixo, não é? Portanto, a soma das áreas de intervalos contidos na região, enfim, cuja interseção 2 a 2 tenha volume zero, vai ser uma aproximação por baixo para a área do conjunto. Considerando intervalos cuja união contenha o conjunto com que vocês estiveram a lidar, também consegue uma aproximação por excesso. Ok? Ora bem, portanto, para calcular o volume n-dimensional dessas uniões de intervalos, você simplesmente faz uma soma de volumes de cada um dos intervalos que estão na união. Ok? De maneira que, estendendo esta ideia, você espera, possa chamar volume um subconjunto de Rn ao integral da função 1. No entanto, isto de um ponto de vista técnico, matemático, isto ainda está assim um bocadinho tremido. Porquê? Bom, porque para já nem todos os subconjuntos de Rn são tais que a função 1 é integrável.
Portanto, nem todas as funções são integráveis. E a função 1, repare, a função 1 vai ser estendida por zero a um certo intervalo, contendo, etc. Essa função, essa extensão trivial pode não ser integrável. Depois você não tem a certeza que, de facto, aquilo que eu estou a fazer com esta motivação para o conceito de volume, de facto faz sentido. Por exemplo, você está habituado a que se pegar num subconjunto de R do espaço e considerar uma rotação do seu referencial, o volume fique na mesma. Ok? Será que isso é verdade agora? O que acontece no integral se eu fizer uma transformação de coordenadas que corresponde a uma rotação? Não sei. Porquê? Ainda não chegámos tão longe assim. Vai-nos demorar algum tempo a fazer isso. Portanto, o que eu estou a dizer é, isto parece razoável, mas se vocês quiserem ser picuinhas, ainda está em areia movediça, não é? No entanto, garanto-vos que quanto mais avançarmos para a frente, mais vocês acreditam nisso. Certo? Mas basicamente, isto foi uma resposta longa, mas em resposta curta, é porque nós estamos a considerar como volume do intervalo aquilo que nós estamos habituados a chamar de volume. Queremos que o volume seja uma função que é aditiva. Quando você pega em dois intervalos e os une sem os sobrepor, acha que o volume da união é igual à soma dos volumes. O integral vai ter essa propriedade, mais geralmente. Aliás, para dois conjuntos disjuntos, vai funcionar. Depois de fizer isto para muitos intervalos, também espera que esta aditividade vá funcionar. Portanto, espera que aquilo que você vai chamar volume tenha aquelas propriedades que se habitua a pensar em volume. Ou seja, para já é um número sempre maior ou igual a zero. Vai ter uma certa aditividade relativamente a outros conjuntos de que possamos falar de volume. Okay? Vai ter propriedades de invariância, por exemplo, se transladar um subconjunto de Rn, você espera que o volume fique na mesma. Okay? Se o rodar, também. Okay? Bom, portanto, espero ter sido convincente, mas não estou a garantir-vos. Eu fiz uma teoria matemática que vocês possam chamar de volume com consciência limpa. Está bem? Bom, andando em frente. Portanto, pelo menos, vocês acreditam com esta continha que eu fiz aqui, que a maneira como calculavam áreas e a maneira como eu estou a dizer que agora também podemos pensar em áreas, dão a mesma coisa. Okay? Reparem que qual é a vantagem de pensarmos no integral em A da função 1? Bom, é que é uma coisa mais geral do que estar a pensar que o conjunto era daquele tipo que nós tínhamos em cálculo 1, limitado por dois gráficos de funções, etc. É mais simpático para a nossa cabeça pensar desta nova maneira. Okay? Bom, voltando a outras coisas. Portanto, sobre áreas, esclarecimento, iremos calcular volumes de subconjuntos de R3 considerando o integral da função 1. Okay? O que é que fizemos na aula passada e convém continuar a acabar? Tínhamos considerado um tetraedro em R3 este conjunto, que é a coisa mais simples que eu consigo arranjar que não seja um intervalo. Okay? Tínhamos considerado um integral em t
qualquer coisa, de uma certa função. Acho que na aula passada considerei uma certa função específica, mas não vale a pena estarmos a fixar a função. Uma função. Okay? Se eu quisesse o volume, considerava a função f igual a 1. Okay? O que me interessava era como aplicar o teorema de Fubini. Este conjunto posso esboçá-lo muito rapidamente. E aquilo que tínhamos feito na aula passada foi imaginar o tetraedro dentro de um cubo, integrar primeiro em ordem Z, vimos que só nos interessava de facto, ou seja, tirando fora desde já as parcelas que vão ser zero quando faço a extensão trivial ao cubo, só nos interessava o que estava a passar para xy fixados naquela região a tracejado verde. Eu disse-os, portanto, o que eu estou a fazer era considerar o integral na projeção do plano xy de t, okay, do integral entre 0, que era onde entrávamos no tetraedro. Bom, isto era um integral em z, portanto, o primeiro integral era um integral em z. Qual era o limite superior? O limite superior correspondia ao valor de z em que esta reta vertical, que corresponde à integração em z, saía do tetraedro. Ora, isso dependia do x e y fixado. Ora bem, como estes pontos são do plano x mais y mais z igual a 1, eu tinha descoberto que o valor de z era 1 menos x menos y. E, portanto, tinha integrado desta forma. Depois ainda ficava com a integral em x e y para resolver. Mas aquela projeção, simplesmente eu podia dizer, aquilo é o triângulo com que eu tinha feito o exercício anterior, de maneira que fiquei com acaba por ficar o integral entre 0 e 1, do integral entre 0 e 1 menos x, por exemplo, o integral entre 0 e 1 menos x menos y, de f, portanto, primeiro em z, depois eu pus aqui um menos x ali em cima, quer dizer que estava a integrar em ordem y, finalmente em ordem x. Okay? Portanto, o meu primeiro passo... Doutor, Sim, diga. vai resolver isto. Acho que nós temos a Como? mesma coisa. O primeiro integral, o que supostamente é do dx, tem um em cima. Tem um em cima, sim. Espera. Ok? Portanto, aqui é um... portanto, o que eu fiz foi primeiro considerar uma integração unidimensional em z e depois uma integração nas duas outras variáveis. No entanto, fazer isto é uma das possibilidades que o teorema de Fubini me oferece, porque eu posso fazer isto de uma outra maneira. Ok? Portanto, aqui foi integral duplo do integral simples, mas também posso fazer um integral simples do integral duplo. Ok?
É isso que é novidade hoje. Que vou fazer? Estas duas últimas linhas vou apagar e vou pensar de outra maneira. Ok? E eventualmente chegar à mesma conclusão. Como é que é a outra maneira de pensar? Bom, a outra maneira de pensar é assim. Bom, eu vou querer acabar também no integral em ordem a x, mas quero começar com uma integração em ordem y e z. Okay? Portanto, esta é a outra possibilidade que o teorema de Fibini nos dá. Okay? Portanto, reparem, se vou em último lugar integrar em ordem a x, quer dizer que quando faço o primeiro integral, tenho o x fixado. Certo? Portanto, o que é que quer dizer em termos do desenho x fixado? Portanto, eu vou apagar algumas coisas no desenho. Vou apagar estas coisas verdes aqui em baixo. Já apaguei um bocadinho demais. Portanto, eu tenho x fixado. Portanto, imaginemos um certo x fixado. Portanto, se eu tenho aquele x fixado e vou variar o y e z, o que eu estou a fazer é pensar nos pontos do tetraedro, tem aquele valor de x fixado. Isto corresponde a pegar uma faca e cortar o tetraedro, assim como sugeri agora mesmo. Okay? Ficou um corte do tetraedro, um corte bidimensional do tetraedro. O outro processo, eu fazia um furo unidimensional, não é? Portanto, quando eu estou a pensar desta maneira, a integração em x, eu já sei onde é que vai dar uma integral entre 0 e 1, não é? Portanto, todos os x possíveis estão entre 0 e 1. E agora, qual é a região de integração que eu tenho que considerar aqui? Okay? Reparem que aquele triângulo azul que eu marquei é variável consoante o x. Ok? Bom, mas eu consigo descobrir qual é aquele triângulo azul. Porque ali será o conjunto, portanto, este é um triângulo azul, será o conjunto de YZ. Setor, Sim, diga. isto aqui então é outro método para fazer o que fez na última aula, não é? Estou a perder muito tempo. Estou a fazer da mesma maneira aquilo que já tinha feito na última aula. Ok? Ok. Mas o que é importante é que é outra maneira de pensar. E, embora neste exercício, neste exemplo, as duas maneiras de pensar sejam igualmente fáceis, você vai descobrir, dentro de pouco tempo, é que, para certos exemplos, uma das maneiras de pensar é muito simpática e a outra é extremamente embirrante e vice-versa. Qual é que é melhor em geral? Não sei. Okay? Há pessoas que preferem uma à outra, mas isso tem a ver com os nossos neurónios. Eu posso dizer que prefiro a outra. Já fiz. Ok? Assim em abstrato. Mas posso fazer das duas maneiras e reconheço que às vezes, como estou a fazer agora, até é melhor, certo dizer. Mas dizia eu, pontos são aqueles. Bom, são y e z, R2, tais que o y é maior ou igual a zero, certo? Estou no primeiro octante. Tenho o z maior ou igual a zero, mas também, bom, agora preciso de qual é a equação daquela hipotenusa daquele triângulozinho retângulo que vocês estão ali a ver. Ora, obviamente, essa equação daquela reta, esta reta, eu agora vou marcar a vermelho, este segmento de reta, okay? Como é que eu obtenho?
Bom, simplesmente ainda é a equação do plano e considero isto como função de y e z com x fixado. Isso é muito fácil. É passar o x do lado esquerdo da igualdade para o direito, por razões de ordem psicológica, e dizer a y mais z tem que ser menor ou igual. É menor ou igual porque lá em cima é essa desigualdade, não é? A y mais z é menor ou igual a 1 menos x. Certo? Portanto, aquele conjunto é esse. Okay? Bom, então vamos explicitar aquilo. O que é que me vai dar? O integral de fora fica na mesma. Portanto, agora, para perceber o que é que faço a seguir, eu tenho que me concentrar naquele triângulozinho azul. Ora, vou apagar lá a parte de cima e fazer o triângulo azul separadamente. Portanto, esta é a reta y mais z igual a 1 menos x. Okay? É no plano YZ. Certo? Ora bem, se eu agora decidir, bom, eu quero fazer esta integração dupla integrando em ordem a z primeiro e a y depois. Okay? X já estava, não é? O que é que eu tenho que fazer aqui? Ora, a função f está cá. Portanto, para integrar aqui, primeiro em ordem a z, eu tenho que entregar no segmento assim. Vou de onde a onde? Bom, vou de 0 até aquele ponto. Qual é aquele ponto? Depende do y que estiver fixado. O y ainda vem a seguir na integração. Ora, o y vai ser y igual a 1 menos x menos z. Que este triângulo, reparem, não é um triângulo, são muitos triângulos. Há um triângulo para cada um dos x que eu estiver a fixar. Okay? De maneira que eu vou pôr aqui integral entre 0 e 1 menos x menos z. E qual é o intervalo de todos os y possíveis? É daqui até ali. Ora bem, quando z igual a 0, peguem na equação daquela hipotenusa, você obtém y igual a 1 menos x. Portanto, este ponto aqui é o 1 menos x. Portanto, integral entre 0 e 1 menos x. E se vocês agora forem ver o que tínhamos antes, é exatamente a mesma coisa. Só que descobrimos isto racionando de maneira completamente diferente. Uma pergunta, ali não era o menos x menos y? Porque está em DZ? Tem toda a razão. Enganei-me. Okay. Portanto, eu integrei em ordem a z. Portanto, as variáveis que eu tenho aqui são o y e o x, que eu não posso ter aqui z's, porque já estou a integrar em ordem z. Portanto, aqui é y. Ok? Portanto, fez muito bem a dizer-me isso. Erro gravíssimo. Se eu fosse um de vocês a fazer o teste e pôr aquilo ali, o menos x menos z, quando estava a integrar em ordem a z, eu ficava sucesso. Ok? Confesso. De maneira que isto, aquilo que eu disse que era exatamente igual, não era exatamente igual da maneira que estava escrito, mas agora é. Está bem? É exatamente igual ao que tínhamos obtido pelo primeiro processo, mas o raciocínio é diferente. Okay? Bom, como é que eu faço coisas mais complicadas? Okay? Bitridimensionais. Bom,
vamos lá ver. Eu vou considerar aqui um exemplo que é bom, bidimensional, para vocês verem que às vezes isto dá bastante mais trabalho. Que é um exemplo que está no texto, mas vou fazê-lo também aqui, porque de facto é bom. Considerem que S conjunto dos x e y de R2, tais que x é menor ou igual a y, é menor ou igual a 2x, e 1 menor ou igual a x vezes y é menor ou igual a 4. E tem uma função que eu vou chamar h, definida em S, com valores em R, dada por h de xy é igual a 1 sobre x vezes y. Professor, peço desculpa, eu só não consigo perceber o que é que está na última, depois da última vírgula na chaveta em cima. 4. Ok, ok. Portanto, aquilo podia ser um y dos meus, não é? Então, um 4. Vamos acreditar que o integral em S da função h, vamos supor que existe. Okay? Vamos fazer as contas pelo teorema de Fubini. Okay? Já agora, o teorema de Fubini tem, nas hipóteses, supondo que a função é integrável, então posso fazer isto. Portanto, faz parte das hipóteses sabermos a priori que a função é integrável. Nós estamos alegremente a supor, uma série de exemplos, que as funções são de facto integráveis. Quero calcular o integral em S. Ora bem, aqui tenho um conjunto um bocadinho mais complicado do que aquele triângulo que considerei no primeiro exemplo. Vocês, portanto, a primeira coisa, insisto, é sempre tentar esboçar o conjunto com que estamos a lidar. Aqui tenho y maior ou igual a x, y igual a x não tem problemas, y maior ou igual a x, portanto será para cima da reta y igual a x, da bissetriz do primeiro quarto quadrante. Y menor ou igual a 2x, 2x, portanto tem o dobro do declive, não é? Portanto, quero estar para baixo desta reta. Isto imediatamente me diz uma coisa. Estou no primeiro quadrante, de certeza. Portanto, tenho que estar no primeiro quadrante, porque no terceiro quadrante estas duas condições não dão nada, não é? Depois tenho xy maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Xy igual a 1. Vai ser uma equação de uma hipérbole. Okay? Suponhamos que este ponto é o ponto 1. Okay? Portanto, xy igual a 1. E se pensarmos um bocadinho qual é o lado desta hipérbole que eu quero, o 0, 0 não verifica 1 menor ou igual a 0 vezes 0, não é? Portanto, é o outro lado, portanto, quero coisas para este lado de cá. Okay? Finalmente, xy igual a 4 está de passar pelo ponto 2, 2. Certo? Portanto, interceptará a reta y igual a x no ponto 2, 2. E será uma hipérbole assim. Só que desta vez para baixo. Okay? Interessa-me que se passa para baixo. Com o que é que eu vou ficar? Vou ficar com
um pedaço do plano. Ok? Que eu assinalei ali a verde. Dificuldades práticas para lidar com isto. Eu vou fazer aquela região um bocadinho maior. Aqui. Vocês veem no desenho que vão existir 4 pontos de interseção destas linhas duas a duas, não é? É essencial para percebermos o que temos que fazer. Descobrir quais pontos são estes, não é? Aqui este pseudo-vértice em baixo é o ponto 1, 1, certo? Isso aí já sabemos facilmente. Este aqui é o 2, 2. Aqui lá em cima, este aqui, como é que a gente o determina? Bom, tem que estar na reta y igual a 2x e tem que estar na hipérbole. Já agora, tenho que mudar aqui uma coisa de sítio no desenho. Portanto, xy igual a 1 cá em baixo, Professor, só uma questão. xy igual a Não 4. perce- Sim, Ah, ok, não, era isso mesmo. Eu não estava a perceber qual é que era a segunda função vermelha. Desculpa. eu vi que ia confundir de certeza alguém. Ahm, Portanto, este ponto cá em cima corresponde a ter y igual a 2x e xy igual a 4, simultaneamente. Portanto, se pegarmos no y igual a 2x e metermos na segunda equação, vocês ficam com 2x² igual a 4, ou seja, x² igual a 2, ou seja, x igual a raiz de 2, de onde o y será 2 raiz de 2. Portanto, este ponto cá em cima é 2, desculpa. Será raiz de 2, 2 raiz de 2. Falta aquele, não é? Este outro corresponde a ter xy igual a 1 e y igual a 2x. De maneira que vocês ficam com 2x² igual a 1. Portanto, x é igual a raiz de 2 sobre 2. E o y igual a raiz de 2. Ok? Todos estes 4 pontos não estão nada alinhados uns com os outros. De maneira que, sei lá, se vocês decidirem, quero integrar primeiro em ordem y. Se eu quiser integrar primeiro em ordem y, vocês estão a ver, quando se eu meter esta região dentro do intervalo no plano, portanto fazer a minha coisa habitual, eu quero integrar primeiro em ordem y e depois em ordem x. Integrar em ordem y, o que é que se passa? Se eu fixar um x aqui, portanto, entre o valor da abscissa deste ponto e do ponto raiz de 2, portanto, entre raiz de 2 sobre 2 e 1, eu entro na região S, num ponto da hipérbole xy igual a 1 e saio num ponto da reta y igual a 2x. Só que isso muda quando chegamos ao ponto da abscissa 1. Porquê? Porque passamos a entrar num ponto da reta y igual a x e saímos do ponto da reta y igual a 2x. De maneira que aqui as coisas são diferentes nesta zona que eu estou a marcar a azul. Finalmente, muda tudo outra vez a partir da abscissa raiz de 2 até 2. Okay? Portanto, nesta zona aqui, eu agora marco a vermelho. Como é que eu tenho que lidar com isto? Bom, tenho que partir o meu integral em 3 integrais. E depois lidar com a integração na parte preta, na parte azul e na parte vermelha. Portanto, o meu resultado será a soma desses 3 integrais.
Posso fazer isso? Posso, sim, senhor. Uma coisa que é fácil mostrar é que o integral, baseado nas definições, vai ter aditividade relativamente à região de integração. Isso funciona para conjuntos disjuntos 2 a 2, ou mesmo quando a sua interseção 2 a 2 é um conjunto de volume bidimensional nulo. Aqui a interseção deles 2 a 2 é um segmento de reta com volume bidimensional zero. De maneira que, mesmo num conjunto que nem é muito complicado como este, vocês precisam determinar imensos limites de integração. Imensos, enfim, bastantes. Portanto, tem que fazer qualquer coisa que responde a integrar na região vermelha, digamos assim, mais integrar na região azul, mais integrar na região preta. Certo? E em cada uma delas vocês vão ter limites de integração distintos. Por esta ordem de integração que eu estava a fazer, portanto, os integrais em x vão ter limites de integração na região a preto entre 0 e 1, na região azul entre 1 e raiz de 2, e na região a vermelho entre raiz de 2 e 2. Okay? Os outros obtêm-se das equações das hipérboles e das retas. Por exemplo, se eu quero saber que na região vermelha, quando integra em ordem y, qual é o limite de integração superior, como este ramo de hipérbole tem por equação xy igual a 4, portanto, quando chego ali, quando estou a integrar assim, portanto, tenho um x fixado, algures entre raiz de 2 e 2. O y varia de onde até onde? Bom, esta reta aqui é y igual a x, por baixo, portanto, varia entre x e 4 sobre x. Portanto, o integral vermelho que eu tenho ali, vou aqui, há um bocadinho mais de espaço. O integral vermelho, eu tenho integral entre raiz de 2 e 2, do integral entre x e 4 sobre x, função integranda é 1 sobre xy, integro primeiro em ordem y e depois integro em ordem x. E depois tem que considerar os dois outros, não é? Feitos de maneira similar. Ok? Não vou fazer. O que é chamar-vos a atenção é que eu vou precisar de fazer este tipo de raciocínio. Partir os meus conjuntos às postas de maneira às expressões analíticas dos limites de integração em cada uma das sub-regiões sejam os mesmos, não é? Portanto, para poder lidar com coisas destas. Reparem que esta região não é particularmente difícil, mas os cálculos também não. No entanto, isto vai demorar algum tempo até vocês conseguirem fazer os cálculos todos deste problema. Isto será sempre assim tão trabalhoso? Eu vou revelar-vos aqui um segredo. Este exemplo, voltaremos a ele quando fizermos mudanças de variáveis, coisa que só vai acontecer daqui a umas semanas. Okay? Com mudança de variáveis, para lidarmos com este problema, aquilo que se faz é arranjar uma transformação, uma aplicação de R2 em R2, uma bijeção, transforma esta regiãozinha entre as duas hipérboles e as duas retas num intervalo. Okay? Um intervalo, depois integrar no intervalo em termos de limites de integração, todos. É só um integral, um limite de integração constante. O problema é que depois nós precisamos de uma função integranda que não é esta. Vai ser aparentada com esta, mas vai ter a ver
com a maneira como eu deformo esta região para transformá-la num intervalo. Ou seja, vamos precisar de um análogo multidimensional da fórmula do integral de substituição que tínhamos em cálculo 1. Okay? No entanto, isso vai ser algo que nos vai poupar imensamente fazer cálculos como este. Portanto, nem sempre vai acontecer, é que nem sempre usar coordenadas cartesianas em x, y e z vai ser a melhor escolha para fazermos cálculos de integrais. No entanto, nós vamos ignorar totalmente isso por enquanto. Todos os cálculos que vamos fazer vão ser com coordenadas cartesianas por enquanto. Mas alguns deles são mais difíceis do que aquilo que depois no futuro vocês estritamente precisarão. Alguém quer dizer alguma coisa? Sim, professor. Ok. Sim, Vai tu primeiro. Posso? Obrigado. Explicar ali, o professor fez a área vermelha e pôs o integral de x a 4 sobre x. Pode explicar de novo, por favor. Portanto, isso corresponde aqui no desenho que está na parte de baixo, que vocês estão a ver. Portanto, em que eu tenho aqui um x fixado aqui, e vou integrar em y, corresponde a integrar entre dois valores de y. Okay? Agora preciso saber que valores de y são esses. O ramo de hipérbole que está em cima tem a equação xy igual a 4. Mas eu tenho aqui um x fixado. Portanto, a minha questão é, qual é o y ali em cima? Ora bem, se o x está fixado, eu resolvo a equação xy igual a 4 em ordem y. Fico aqui com 4 sobre x. Okay? Em baixo, eu tenho simplesmente a reta y igual a x. Portanto, aqui não preciso resolver absolutamente nada. Portanto, para x fixado, o meu y além é simplesmente x. De maneira que os meus limites de integração são x a 4 sobre x. Mas isto só funciona na região vermelha. A região vermelha, os x para que eu possa fazer isto, ocorrem neste intervalo que eu assinalei agora aqui a preto em baixo, que corresponde à projeção daquele, digamos, chamemos-lhe assim, vértice lá de cima, cá em baixo, certo? Cujo valor da abscissa era raiz de 2. Era raiz de 2, 2 raiz de 2. Feito as contas. Finalmente, aquele outro ponto, que é o extremo superior, era simplesmente o 2. Porque este ponto era o 2, 2. Okay? Reparem que, para fazermos isto bem feito, as posições relativas daqueles 4 vértices têm que estar bem, não é? Portanto, qual é maior, qual é menor, etc. Isso tem que ser bem feito. Porque se eu tivesse feito o boneco e depois o ponto raiz 2, 2 raiz 2, estivesse mais à esquerda que o ponto 1, 1 no meu desenho, eu estava a vigarizar-me, não é? Portanto, eu tenho que olhar com um olhar crítico para as diversas contas que fizer e para os diversos esboços que fizer. Mas aqui está certo. Okay? Portanto, para vocês obterem os limites de integração dos primeiros integrais que calculam, vocês têm que ir às equações analíticas que escrevem as linhas ou superfície ou o que for e resolvê-las em ordem à variável relativamente à qual estão integradas. Okay? Foi isso que eu fiz. Supondo que todas as outras variáveis estavam fixadas. Okay? Aqui as outras variáveis era simplesmente o x. Obrigado, Notem professor. que a primeira integração é em y e que os limites de integração são em x. Okay? Bom, acho que acabamos. Portanto, por hoje é tudo. Continuaremos com exemplos na quarta-feira. Diga mais coisas. Então, por exemplo, eu tentei fazer a integral azul, da região azul,
E fica tudo igual, só que, Na azul, deixa-me cá escrever o que é que fica. no primeiro integral fica A entre. taxa em cima são retas, em ambos os casos. Uma y igual a x em baixo e y igual a 2x em cima. Portanto, o integral azul vai ter integral entre x e 2x. A função integranda é a mesma. Em ordem y. E depois, em ordem x, os x variam entre 1 e... okay. É isto que se vai passar com o integral na região azul. Não é entre raiz. Ah, não, sim, é isso, é isso. Entre 1 e raiz de 2. Sim. Depois, na região a preto, é entre raiz de 2 sobre 2 e 1, o integral de fora, e dentro Sim. é entre 1 sobre x e 2x. Ok? Pois, ok. Era isso. Aconselho a fazer as contas disto, mas com a outra ordem de integração, integrando primeiro em ordem x. Tem a mesma dificuldade, as contas são diferentes, é uma boa maneira de percebermos isto. Tá bom? Por hoje é Ok, tudo. obrigado, Sr. Professor, Até a próxima. posso colocar uma pergunta? Sim. Então, o professor, o que estava a dizer que nos vai facilitar os cálculos é, em vez de considerarmos os eixos x e y normais, vamos considerar a reta y igual a x o nosso novo eixo do x, digamos assim, Sim. e a hipérbole o nosso novo eixo dos y e vamos endireitá-la, num certo sentido, não é? Sim. Portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte: você define novas variáveis, digamos, chamemos U e V. Uma é dada por y sobre x e outra por x vezes y. Ok? Considera esta transformação, transformar x e y em UVs desta maneira. De maneira que se chamar a isto, portanto, chamar a UV psi xy, isto é uma função, não é? O que esta função faz ao conjunto F é transformá-lo, portanto, no plano dos UVs, num conjunto em que os U's pertencem ao intervalo 1, 2, que é portanto, eram as retas y igual a x, y igual a 2x, certo? E em que os V's estão no intervalo 1, 4. Okay? Como é que vamos fazer as contas? Vamos integrar no psi-ds, que felizmente para a nossa sanidade é um intervalo. Okay? Portanto, essa parte é fácil, mas depois temos que pôr aqui qualquer coisa para acertar contas, não é? Portanto, os XY agora são UVs, não é? Portanto, o XY serão os psi menos 1 de V. Portanto, tenho que pôr aqui psi menos 1. Vou dizer qualquer coisa deste género aqui. Mas isto vai ser fácil, porque a função era 1 sobre XY. Certo? 1 sobre XY é simplesmente 1 sobre V. Vai ser 1 sobre V. Mas depois, preciso de um fator de escala, qualquer coisa ali, para compensar a deformação que eu faço no espaço. Okay? Que tem um papel correspondente ao que tinha aquela derivada pela qual eu tinha que multiplicar quando fazia integração por substituição ou primitivação por substituição. Portanto, o problema grande vai ser ali. Saber o que pôr ali. De facto, o que eu ponho ali vai ser o módulo do determinante de uma matriz, que é chamada matriz jacobiana, desta transformação. Para percebermos isso minimamente, vamos precisar de fazer cálculo diferencial. Ok? E de saber o que é a derivada de uma aplicação, etc.
novo contexto de várias variáveis. Por isso é que isso é só daqui a um mês e tal. Okay? Mas é este o plano. E, Portanto, e, só que temos que saber o que pôr além. No sítio daquela bola vermelha misteriosa. e depois, professor, o 1 que, digamos, serve como uma base, não é? Vai Digamos, acontecer, portanto, você vai ficar aqui com o integral entre 1 e 2, o integral entre 1 e 4, 1 sobre v vezes qualquer coisa, du dv. ok, certo. E isto vai ser muito simpático de calcular. É muito mais rápido fazer isto do que fazer como estamos a fazer, tivemos que partir em 3 postas, em cada posta tivemos que arranjar limites de integração por aí fora. A grande complicação é aquele barbicacho vermelho que eu pus ali. Temos que saber o que é aquilo. Okay? Mas vai ser uma conta fácil. Vai ser feita pegando no U e no V, derivando cada um deles em ordem a X, derivando a ordem a X e também a ordem a Y, construindo uma matriz 2x2 dessa maneira, e calculando o determinante disso e o módulo disso. Okay? Isso, no entanto, vai ser função de x e de y. Depois ainda precisamos transformar em UVs e considerar o inverso. Porque pelas mesmas razões que o determinante da matriz inversa é 1 sobre o determinante da matriz, não é? É a mesma certo. coisa. Portanto, esse é o nosso plano para lidar com isto, mas depende de imensas coisas que ainda estão por ver. Ok, Tá professor, bem? estou satisfeito. Muito obrigado. Ok, nada, até a próxima. Setor, eu tenho uma dúvida que não pus no início da aula porque era sobre a avaliação ainda de cálculo 1. Sim. Eu não percebi uma coisa no exame. Imagino que eu vou lá e fico as 3 horas. Sim. Mas eu passei no segundo teste. Imagino que a nota que eu tive no exame, na parte do segundo teste. Aí está tramado. Ou seja, só aquilo que fizer é só o exame. Você tem que ter algum. Bom, no entanto, o que acontece quando você se senta para a prova é que você pode optar entre fazer o teste e o exame naquele momento. Ou seja, você pode estar ali, talvez seja melhor fazer o teste. E tenta durante hora e meia fazer o teste. Depois o professor diz a meio, olha, agora os que querem entregar teste têm que entregar teste. E você diz para si próprio, esta coisa não está muito boa. Talvez seja melhor continuar para o exame. E simplesmente continua para o exame porque o enunciado é comum, não é? Portanto, isso acaba. Vocês ainda não tiveram essa experiência, mas isso acaba por não causar problemas às pessoas. Mas as pessoas sabem se aquilo correu bem ou não correu bem quando chegam a essa altura. Está bem? Pois então quer dizer que se eu vou para exame, as notas do meu segundo teste é anulada. É como se fosse. Não, ouça, você não me diz a mim, nem a nenhum professor, que prova é que vai fazer. Certo? Você não se inscreve para fazer exame ou inscreve para fazer teste. Okay? Portanto, você não faz isso. Você senta-se lá com um enunciado em que diz: se queres fazer o primeiro teste, faça as perguntas de um lado da folha. Se quer fazer o segundo teste, faça as perguntas do outro lado da folha. Se quer fazer exame, faça todas as perguntas. E durante a primeira hora e meia você faz o que lhe apetecer. Okay? Depois, ao fim dessa hora e meia, vai entregar a prova e diz: isto é um primeiro teste. A pessoa fica com ele no envelope dos primeiros testes. Ou o segundo teste, mesma coisa. Ou então deixa-se ficar sentadinho e continua a fazer o exame. Okay? É simplesmente isso. Pois, não, mas pois, aquilo que eu pensava que era, imagina, eu pensava que fazia exame, mas se eu tivesse, se na primeira da parte como os testes são separados, como o exame tem os 2 testes separados, pensava que se tivesse tido melhor nota num dos testes do que aquela que eu tinha tido nessa parte do exame, ficava com a do teste, mas não, fico sempre com a do Eu exame. vou confessar uma coisa, que é esta. Você diz, poderiam era dar dessa possibilidade. Só que, na altura,
Portanto, você está a ver quando isto é 17 de julho. Se as regras de avaliação fossem desse género, o que iria acontecer é que todas as pessoas faziam tanto o primeiro como o segundo teste e esperariam que ele fosse classificado para primeiro teste, segundo teste e exame que se aproveitasse o melhor. Ou seja, acabava-se por ter para ver muito mais provas Sim, do sim, que se tem com o óbvio. esquema atual. E o que acontece é que a 17 de julho tem-se 13 dias para, ou menos, para ver as provas, lançar as notas, fazer revisão de provas e acabar. Ou seja, há uma impossibilidade prática de fazer as coisas como você estava a pensar. Ok? Pois. E aí, portanto, nós nunca consideramos isso. No fundo, é essa a razão. E Ok? para cálculo de segundo semestre já estão as... Para cálculo, no segundo semestre, é o professor António Bravo. Ele trata Mas dessa. acho que já estão, já fecharam as inscrições, não fecharam? Já. Dar as inscrições para quê? Para cálculo? Cálculo 1? Sim. Não sei dizer. Eu suponho que as pessoas podem sempre inscrever com atraso, mudar a inscrição ou qualquer coisa. Não sei que se tem que pagar emolumento à secretaria para fazer isso, mas informe. Okay? E se os seus professores não fazem a mínima ideia como é que essas coisas funcionam, a maneira que você pergunta aos serviços académicos. Portanto, ou veja no site deles o que é que lá está. Mas deve haver possibilidade, se você não estiver inscrito em cálculo 1, de se inscrever agora, suponho eu. Isso não, pelo menos há 20 ou 30 anos era possível, não sei. Hoje em dia é capaz também de ser. Está bem? Ok, senhor. Obrigado. Desculpa pelo encontro. Nada. Com licença. Até Até próxima quarta. aula. Quarta, exato.